E aí, família Tricolor, tem alguém aí já? Dá para ver, acho que não ainda. Estamos começando mais uma live. Hoje, caramba, haja live, hein? Live pra caramba essa semana. Mas hoje a live especial é com um amigo meu chamado Reinaldo Gotino. Vocês devem conhecer, um jornalista da Record, que voltou para a Record, estava na CNN. A minha história com o Gotino é bem legal, porque a gente se conheceu muitos anos atrás na TV Gazeta, aqui em São Paulo, quando eu era diretor do Mesa Redonda. Na verdade, que eu nem era diretor do Mesa Redonda, eu era editor do Mesa Redonda, da Gazeta ainda, e aí a gente se conheceu naquela época. O Gotino era repórter. Eu lembro que ele trabalhava na CBN, também como apresentador da CBN, e a gente começou a trabalhar junto. O Gotino, um cara novo, molecão ainda, começando na televisão. Ele era muito bom de rádio, mas estava começando na televisão. E aí a gente trabalhou junto, tivemos várias histórias no Mesa Redonda, junto com a Valone, que é nosso amigo em comum, Roberto Valone, que faleceu no ano passado. E aí a gente trabalhou há muito tempo. O Gotino tem muitas histórias, temos muitas histórias juntos na Gazeta, que eu vou pedir para ele contar para vocês. E aí eu fui trabalhar na TV Record. Quando eu cheguei na TV Record, isso em 2004, quando eu cheguei na TV Record, o diretor de jornalismo da Record, o Douglas Tavolaro, que hoje está na CNN, me perguntou se eu não conhecia nenhum repórter que fosse bom no improviso, que estava precisando contratar algumas pessoas que fossem de improviso. E acho que ele vai entrar daqui a pouco. Eu lembrei do Gotino e o Gotino foi para a Record. E lá ele começou a trajetória. Olha, ele tá entrando. Ei, Pipi! E aí? Tudo bem? Beleza, meu irmão? Tava explicando para o pessoal aqui como é que a gente se conheceu, a história da Gazeta, que você trabalhava na CBN. Deixa eu explicar primeiro o apelido Pipi. Por que eu te chamei de Pipi? Você lembra por quê? A gente trabalhou na TV Gazeta, o Zé Diniz, que foi muito tempo assessor do Rogério Ceni, chamava todo mundo de Piolho, principalmente o Gotino malandrão e tal. E aí a gente ficou esse apelido. Eu não consigo chamar o Gotino de Gotino, só consigo chamar o Gotino de Pipi. Pipi, bem-vindo, obrigado pela força aí. Como é que estão as coisas? Que vida agitada sua aí, caramba. Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você. Eu só faço live de sábado e só abro essa exceção para amigos que eu não falo não. Meus filhos me perguntaram, mas você vai fazer live durante a semana? Você prometeu que não ia fazer. Eu falei assim, mas tem amigos que a gente não fala não nunca. Você é mais que um amigo, você sabe disso, padrinho, tudo. E eu posso falar com toda certeza. Se eu fui parar na Record, você tem um papel fundamental. Se não fosse você, eu não ia parar na Record, porque você estava contando a história justamente, o pessoal da direção pede um nome. Eu nem tinha essa experiência de estúdio, mas você falou, tem um cara aqui que vai se encaixar bem. Eu lembro que eu fui fazer um teste logo depois do Jornal da Record, que o Boris Casoy apresentava, e fiquei muito nervoso na hora, porque eu nunca tinha feito esse tipo de jornalismo de improviso ali. Eu tinha feito bancada, esporte na bancada do Jornal da Gazeta de sábado, que eu adorava ser convidado para fazer. Era a minha única experiência de estúdio, assim. E aí, a sua experiência de improviso era da CBN, no rádio, da né? CBN, mas no palco de jornalismo mesmo, de você narrar uma imagem, tudo, eu não tinha. Mas eu fiz o teste e na hora me soltei pra caramba. E aí o canário que estava lá encerrou o teste. Eu fui o primeiro e o último. Eles encerraram o teste, falou, esse cara vai ser contratado. E falaram, pode esperar aí que você vai ser contratado. Aí passou uma semana, eu já estava lá trabalhando. E aí deu no que deu. Fiquei 15 anos, aí saí e voltei agora. Mas queria falar que para mim é um prazer estar aqui com você, Barolo, porque você é um cara que conhece televisão como poucos aí e fez história no esporte, no Mesa Redonda. Quando eu conto para as pessoas que a gente fazia mesa redonda para 6, 7 pontos, quase todo domingo, era uma realidade. O pessoal não pedia música no Fantástico. O cara que marcava 3 gols ia no Mesa Redonda à noite. Não, realmente foi uma... Obrigado pelas palavras. A gente é amigo há tanto tempo, mas na verdade quem segurou você na Record foi a sua competência, seu talento. Eu fiz esse teste com você. Eu lembro, foi umas 9 da noite, me pediram para fazer o teste. Eu que falei com você no ponto, você já se soltou. E você trabalhou muito tempo. Essa capacidade de improviso que veio do rádio já deu. E na Gazeta, a nossa história na Gazeta foi muito legal, porque lá também a gente teve que improvisar muito, né? A gente tinha que trabalhar com poucos recursos, não era uma emissora grande, de muitos recursos.
e a gente teve que se virar. E a gente teve, eu acho que você vai concordar comigo, a gente teve um grande mestre nessa história toda na nossa trajetória, que foi o Roberto Avalone, que deu chance para mim e deu chance para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o Avalone. Muita gente não conheceu, porque tem uma molecada que segue o canal, que é mais nova e não pegou aquela época do Mesa Redonda que você falou, a gente estava 6, 7 pontos de audiência, chegou a dar 13 pontos naquela final da embaixadinha do Edilson. Muita gente não conhece a história do Avalone na televisão. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com o Avalone naquela época toda Quanto tempo você ficou na Gazeta? Você saiu em 2004 junto comigo, né? Eu fiquei de 2000 a 2005. Ah, você saiu em 2005. Eu saí em 2005, você saiu um pouquinho antes. 2004, saiu um ano antes. Isso. Então, eu queria que você me contasse do Avalone. Como é que você foi? Porque ele que contratava, né? Ele que decidia tudo. Ah, e obrigado. Fala pros moleques que é curto o tempo hoje. É para um amigo antigo, mas a live hoje é especial. Fala aí como é que você conheceu, como é que foi o seu lance com o Avalone? Cara, eu tenho histórias para contar aqui que você nem lembra, mas eu vou tentar resumir tudo para contar algumas histórias. Queria falar que é o seguinte, a Gazeta é um lugar maravilhoso que a gente trabalhou e lá a gente pôde criar, fazer muita coisa. A gente fez reportagens incríveis, especiais, e o Avalone ele era um cara que, embora ele tivesse aquele estilo folclórico, ele por trás tinha um grande jornalista, um cara que escrevia muito bem, um cara que sabia a temperatura exata para dar audiência, para fazer o negócio pegar. Então, ele era um cara que conhecia a televisão e nos dava muita liberdade, nos incentivava. Você era um cara que fazia isso, inclusive quero contar uma história daqui a pouco para o pessoal que te acompanha aqui. Então, eu tive uma experiência com ele muito, muito enriquecedora, porque ele era um cara que incentivava e que, se a reportagem era boa, ele não tinha problema nenhum de rasgar elogios, ele rasgava elogios a semana inteira sobre aquela reportagem, você sabe disso. Então, assim, você sabe que eu sou um cara de fé, eu acredito muito que Deus me abençoou ali, porque eu fui cobrir férias do Silvio Montenegro, que até falei com ele ontem, um grande amigo. Nosso grande amigo, Silvio. Então, eu fui cobrir férias do Silvio Montenegro e eu emplaco na sequência 3, 4 reportagens assim, bacanas. A gente fez a do Filipão, que o pessoal grava no vestiário ali. Eu que gravei aquilo, a gente até manda o áudio para a Globo depois para o pessoal usar no Globo Esporte. Ele falando para quebrar o Edilson, né? Ele falando para quebrar o Edilson. Isso. Então, eu faço essa matéria, depois eu faço uma da Casa Palmeiras, que a gente não tinha câmera escondida. Eu vou 6 da manhã gravar os caras na Casa Palmeiras, ali na rua Padre Antônio Tomás. E aí eu vou fazendo... Aí fiz a dos cambistas. Eu emplaquei uma sequência de matérias que acontece? Os caras me contratam. Os caras dão um jeito de me contratar. Porque naquela época na Gazeta, tudo que a gente fazia no Mesa Redonda repercutia muito, né? Uma época que não tinha rede social, uma época que não tinha... A Gazeta era muito forte, principalmente em São Paulo, tinha uma repercussão enorme tudo que acontecia. Não tinha TV a cabo. A TV a cabo não tinha essa força, né? Mesa Redonda era só na Gazeta. Hoje você tem mesa redonda, mesa quadrada, mesa de manhã, mesa à tarde, mesa à noite. Hoje você tem um monte de mesa aí, né? Não, então, mas aí você foi contratado e continuou sempre fazendo as reportagens e sempre com a Avalone. Conta algumas histórias. Você falou dessa do Palmeiras. A do cambista eu lembro. A do cambista, você lembra que você me ligou à noite, você ia apanhar dos cambistas na porta do Morumbi. Eu queria que você contasse primeiro essa do Palmeiras, que foi uma denúncia, né, das categorias de base do Palmeiras, e aí depois você conta do cambista. Como que foi essa do então, o legal é que, poxa, vocês incentivavam muito reportagens especiais. Vocês queriam sempre algo diferente. E isso tem muito a ver com jornalismo fora do esporte. Então, eu acho que, Barolo, uma coisa que eu posso falar com certeza, a gente fazia as reuniões de pauta ali e tudo, Fátima, o Chico, o grande Avalone, que ele pulsava jornalismo. Quando a gente vinha com uma ideia e falava, olha, fui fazer uma matéria e eu saí um pouco diferente e tal. A Gazeta tinha um cara que foi repórter por muito tempo, que eu gostava de ver, porque ele sempre tinha um olhar diferente. O Wagner Lima. Sim, grande Wagner Lima. Ele sempre teve um olhar diferente para fazer uma matéria, ele sempre ia buscar algo diferente. Então, a gente fazia ali jornalismo dentro do esporte. E isso me impulsionou demais. Então, quando a gente saía para fazer matéria, eu sempre ia buscando um olhar diferente. Então, um dia eu toco o telefone,
é a namorada de um jogador falando que os caras estavam passando fome nas categorias de base do Palmeiras. Cara, eu fui atrás e não tinha câmera escondida. Eu falei, eu preciso gravar aí a situação. Pô, fui num sábado lá, 6 horas da manhã, com o meu cinegrafista, com o Pingo. Fui lá às 6 da manhã, a gente gravou. Com uma câmera que parecia um barco, né? Uma câmera enorme, exato. E aí, o que aconteceu? Quando a direção do Palmeiras soube disso na época, tomou providências. Então, colocou os jogadores em apartamentos. Tinha lá Wagner Love, tinha lá o Diego Souza, jogadores que atuavam naquela época no Palmeiras. E aí eles saíram daquela condição e foram morar em apartamentos decentes, lugares bons. A vida melhorou para esses caras. Então foi muito legal. A gente fazia denúncia, denunciamos os cambistas. Eu liguei para você, quando eu fiz essa matéria, eu falei, cara, era acho que 11 horas da noite, te liguei. Era o jogo do São Paulo, no Morumbi. Conta direitinho a história. No jogo do São Paulo, você foi para lá, eu estava em casa, isso. E aí você percebeu a movimentação dos cambistas. Então, eu fiz eu fui fazer um jogo de quarta-noite, São Paulo e Criciúma, um inverno, frio pra caramba, jogo que tinha 3, 4 mil pessoas, e eu presenciei cambistas. Aí eu falei, como é que tem cambista num jogo de 3, 4 mil pessoas? Aí eu descobri o esquema, porque um cara me contou ali, e o meu câmera estava gravando. E o cara do outro lado da rua, né? O câmera gravava do outro lado da rua, na bilheteria ali, ele gravando do outro lado da rua. O câmera do outro lado da rua, eu com o microfone escondido, e o cara me contou todo o esquema. Ele pegava, cada jogador tinha uma cota de ingresso, então esse cara ia lá, e os jogadores que não usavam, porque não tinham familiares aqui, esse cara pegava os ingressos. Então, ele pegava 10 ingressos do jogador X, 10 ingressos do jogador Y, ele ficava com 50 ingressos. Chegava lá na porta, ao invés do cara comprar na bilheteria, ele vendia ali por um preço legal, o ingresso custa 70, ele vendia por 50 na cativa. Então o cara comprava e ia assistir junto com os jogadores que não estavam atuando, com a família dos jogadores. E aí o cara, sem querer, me contou. Quando o cara descobriu que eu era repórter, os caras vieram para cima. Foi uma loucura. O cara veio para cima, tal, aí, pô, eu tenho 1,90 de altura. Falei, meu, eu não posso arregar aqui, né, meu? Então teve tapa, teve soco, tal, e o câmera gravando tudo. Aí eu lembro que, pô, você fez uma edição lá, o negócio foi pro ar e aparece, né? E aí, tá me encarando? Então vem pra cima. Cara, eu acabei virando o rei dos torcedores, o símbolo do cara que enfrenta os cambistas, né? Porque o cambista, querendo ou não, ele toma dinheiro do torcedor. Sim, e aí, eu ia, todo jogo que eu ia na sequência, os torcedores palmeirenses, corintianos, são paulinos, os caras me cumprimentavam, o cara que enfrentou os cambistas. Isso ficou uma marca por um tempo, foi muito bacana. Essa reportagem deu muita repercussão. Foi tipo eu lembro que naquela época, quando você me ligou, foi no momento da confusão, e eu fiquei desesperado porque eu estava em casa, não sabia o que fazer. Mas aí eu lembro o que mais me lembra aquela época, assim, como dava a repercussão que a gente fazia, né? Hoje seria... tinha o que você falou, a TV a cabo era pequena, e tudo que a gente fazia com o apoio do Avalone dava muita repercussão. Tudo que a Gazeta fazia. Por isso que a Mesa Redonda é uma referência, né, dos programas esportivos. Sem dúvida. E assim, lembra que a gente descobriu o passado do Kleber Gladiador, fizemos uma matéria com ele, que ele teve uma adolescência, ele era meio rebelde, andou meio torto. E aí a gente foi, e o cara deu entrevista pra gente, falou, ele surgindo no São Paulo, depois virou um jogador de repercussão nacional, foi jogar fora também. Então, a gente realmente dava muita repercussão. Isso que eu falei agora é verdade. O jogador que marcava 3 gols numa partida, ou era o grande nome do jogo por algum motivo, à noite ele queria ir no Mesa Redonda. Então ele esperava o convite do produtor, do diretor que ia fazer o convite. Então vocês eram aguardados ali no vestiário. Pô, será que eu vou no Mesa Redonda à noite? Era uma referência muito grande. Era realmente uma grande repercussão. O microfone da Gazeta no esporte era muito respeitado. Você lembra que, inclusive, aquele filme Boleiros, o primeiro Boleiros, tem uma referência clara ao Mesa Redonda, da época do Peirão de Castro, do Avalone, que o cara faz o gol, vai no programa e não consegue falar. Isso, o azul. É um bate-boca, o azul, que é um bate-boca que não consegue falar, exatamente como era no programa. E aí você fez toda essa trajetória e sempre você nunca escondeu o seu amor pelo Palmeiras, a sua sócio do clube, participando... E você nunca se distanciou. Você distanciou do esporte para fazer o jornalismo geral, que a gente chama, né? Fazer geral. Mas você nunca distanciou. Em jogar tênis do Palmeiras, sempre participou. Como é que funcionou o Palmeiras para você nessa época da Gazeta,
porque eu lembro que era uma coisa mais contida, e o Avalone Exato. meio que passava um pano para você que você era palmeirense, mas depois você saiu do esporte, mas mesmo assim continua sempre falando do Palmeiras, sempre envolvido com o Palmeiras. Então, mesmo tendo saído do esporte, o Palmeiras continua forte na sua vida. Sim, então, enquanto eu trabalhava com esporte, eu não tinha assumido publicamente que eu era torcedor. Vocês sabiam, a gente, inclusive, quando eu casei, eu fui morar em frente ao Palestra Itália e dava para assistir o jogo. Você foi assistir jogo em casa? Assisti jogo do Palmeiras lá, no então a antigo gente Parque assistiu o Antártico. jogo de casa, mas ninguém sabia que eu era palmeirense. E aí, Barolo, muito legal que eu recebi esse convite para ir para a Record. Em 2005, eu estreio, inclusive, no dia do meu aniversário, 7/7/2005. Eu estreio na Record e vou fazer um Palmeiras e Corinthians. A Record transmitia o Brasileirão na época. Eu lembro. E aí, o que me chama a atenção é que eu estava muito cansado de trabalhar com esporte, porque é cansativo você ser repórter esportivo, cara. Você vai e faz o ambiente do jogo, narra o jogo, faz o vestiário, faz o pós-jogo. Então, me chamou a atenção que eu estava muito cansado. E aí, quando eu vou para o jornalismo, eu vou trabalhar num horário comercial, vamos dizer assim, mais tranquilo. Porque você não tinha aniversário de fim de semana, aniversário de sobrinho. Todo final de semana era o inferno, né? Todo final de semana saía cedo de casa. Né? Exatamente. Você sai de manhã de casa e volta à noite. Você chegava lá 11 horas da manhã no domingo e ia embora 2 da manhã, porque depois o pessoal ainda ia jantar lá, né? Todo domingo, né? Todo domingo, não era um mundo. Todo domingo. E aí, quando você voltou para o jornalismo, você começou a curtir o futebol. Comecei a curtir e aí escancarei que eu era palmeirense. Falei, não dá para eu voltar mais. E aí deixei claro que eu era palmeirense. Eu lembrei uma história que eu queria contar para o pessoal que te acompanha aí. E é muito legal porque você é um cara São Paulino, você é uma referência hoje como São Paulo, né? Como instituição do São Paulo. Aí você é um cara que ama o clube. E eu acho legal a gente ter uma ótima relação, discutir futebol, conversar, tudo. Mesmo eu torcendo para outro time, isso é muito legal. Mas eu queria contar para o pessoal uma história. Eu só não vou lembrar agora o ano que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Mas vai jogar Corinthians e Grêmio, final da Copa do Brasil. E durante a semana eu tô de setorista do Corinthians. E aí eu vou ao estádio, eu vou ao Parque São Jorge, ingressos esgotados. Chego lá, eu gravo com os torcedores e tem um torcedor, um cara 2 metros de altura, cabeludo. O cara tem um gavião tatuado nas costas, as costas inteiras, assim. Eu faço a matéria em cima desse gavião, dessa tatuagem. E isso era sexta-feira, ingressos esgotados. Eu acho que essa final da Copa do Brasil, hoje ela é meio de semana, mas essa daí, se eu não me engano, ela foi sábado ou domingo. Foi no final de semana, a final da Copa do Brasil. Foi um dia tarde que o Marcelinho Paraíba fez gol, não foi que o Grêmio ganhou? E o Tite era o técnico do Grêmio. Exato. 2001, 2002, se eu não me engano. Aí, o que acontece? Eu faço essa matéria com esse torcedor do Corinthians, que tem um gavião tatuado nas costas. Vou lá, tô lá com a torcida do Corinthians, ninguém sabe que eu sou palmeirense, eu tô fazendo a matéria e o meu trabalho foi assim. Mesmo sendo palmeirense, eu tenho que ser imparcial. Vou lá e faço o meu trabalho bem feito e fiz. Volto, olho a escala no final de semana lá na Gazeta, você tinha me escalado para fazer o ambiente do jogo. Beleza. E era normal fazer isso. Final. Quando eu chego no domingo, você já estava lá, aí você falou, vem cá, você vai fazer um ambiente do jogo, vamos fazer um ambiente diferente? Falei, vamos. Eu quero que você fique na torcida do Grêmio, você falou. Você falou, o Grêmio vai ganhar essa Copa do Brasil em cima do Corinthians no Morumbi. Eu falei, não dá, cara, sem chance. O Corinthians tá voando, o time tá bem pra caramba, sem chance, velho. Era o Luxemburgo, se eu não me engano, o técnico do Corinthians. Eu sou péssimo de memória, assim. Esses dias você prisou esse jogo na Sport TV. Então, e aí o que aconteceu? Você falou, não, você vai fazer a torcida do Grêmio comemorando o título dentro do Morumbi. Eu falei, mas e se o Corinthians ganhar o título? Eles falaram, a matéria caiu. Mas vamos arriscar. Beleza, peguei e fui. Torcida do Grêmio pequenininha ali dentro do Morumbi, diante da torcida do Corinthians, obviamente estava jogando em casa, e eu vou. E aí, pá, o Grêmio voando, cara. E o Tite dá um nó tático, ganha o campeonato, a torcida do Corinthians vai embora irritada, e os caras ficaram me filmando, porque ali a numerada era meio junto com a geral, ali
a numerada inferior no Morumbi. E a hora que eu tô saindo, cara, a torcida do Corinthians vem pra cima, um cara quebrou a cadeira, assim, o banco do Morumbi, tirou um pedaço de madeira, jogou, pegou na minha barriga aqui, os caras já vieram pra cima, eu falei, nós vamos morrer hoje aqui, cara. O Josivaldo era meu cinegrafista. E a culpa ia ser minha, a culpa ia ser minha, e a culpa ia ser minha. Não, mas, cara, quando eu falo que Deus tá no comando, aí o que acontece? Os caras cercam a gente pra bater mesmo, porque viram que a gente paga pau de gaúcho, torcedor do Grêmio, caramba, vocês vão morrer e tal. Daqui a pouco vem o cabeludo com a tatuagem nas costas, que eu gravei com ele na sexta. Na sexta-feira o cara vem e fala, ninguém vai encostar no cara aqui não. E o cara tinha uma voz ativa dentro da Gaviões. E o cara fala, ninguém vai encostar no cara não, porque o cara é nosso. Aí o cara falou, o cara é corintiano, conheço o cara. Aí a galera... Os caras deixaram eu ir embora. E fui, entrei no corredorzinho, fui pro vestiário, escapei. O cara me livrou, cara. O cara que eu tenho que andar com a foto dele na carteira até hoje. E aí, muito legal, porque quando eu chego na TV... Você fala assim, e aí, tá com a minha matéria? Eu falei, tô. Aí a matéria foi um puta sucesso, porque ninguém tinha feito esse olhar da matéria, né? Porque era todo mundo... Mas tinha, naquele dia eu lembro que tinha gente também fazendo Corinthians. É que nem ia ficar ninguém sem fazer o Grêmio, né? Fazer uma coisa específica, o que não era muito comum a gente ir lá cobrir, porque como a gente fazia Gazeta, fazer uma coisa mais São Paulo, uma coisa mais paulista, podia ter feito outra coisa mais Corinthians, porque Corinthians dava audiência. Sim. Então, mas ele fala isso aqui. Vamos fazer. Aí a matéria foi o diferencial do programa, foi muito legal. E eu escapei por causa do cabeludo. Então, mas aí você sempre... na nossa época, eu lembro que explodiu esse negócio de violência de torcida organizada. Mas mesmo, eu acho que pela sua postura, até como repórter, você nunca teve muito problema de ódio de outros torcedores. Porque, geralmente, assim, quando você não se identifica como torcedor de um clube, todo mundo te odeia, né? O palmeirense te odeia, o corintiano te odeia, todo mundo te odeia. E a gente pegou uma época muito difícil. Eu lembro que várias histórias que a gente ia nos estádios, né? Eu ia assistir jogos do São Paulo, a gente pegava uma viatura e ia nos jogos. Várias vezes em transmissão de Copa São Paulo já viraram o carro da Gazeta comigo dentro, o caminhão da Gazeta de transmissão, por causa de briga e tal. Não. Mas você nunca teve, tirando esse tipo de problema, um ou outro imbecil, mas você nunca teve, você sempre teve uma passagem legal pelos clubes que você cobriu com os torcedores. Sim, total. A experiência foi ótima. E a gente tem que entender o torcedor. Eu já saí muito bravo do estádio também xingando, e aí você xinga todo mundo. Agora, a gente saía do estádio xingado toda vez. Tinha aquele canto, principalmente São Paulinos, palmeirenses e santistas. Chico Lang. Todo jogo. Aí os caras viam o microfone da Gazeta, os caras iam pra cima. Mas assim... Hã? Não, virou uma tradição o Chico Lang viado. Inclusive, ele gostava pra caramba. Não tem... Olha, era Claudinho e Bochecha, Avalone e Chico Lang, eles faziam uma dupla... que um era escada para o outro. Eles fizeram uma dupla marcante na televisão, né? Muito interessante isso, como eles levaram para a televisão essa paixão do Palmeiras e Corinthians, que foi marcante, e essa rivalidade ela é muito intensa, né? Eu particularmente gosto muito dessa rivalidade Palmeiras e Corinthians, e eles levaram isso para a televisão. Foi uma coisa acho que meio natural. Mas se você analisar, foi inédita, genial, né? Tudo isso que aconteceu. Inédita, exato. Eu sempre falo aqui, para as pessoas que não conheciam, a minha parte no programa era ser um pouco a voz do São Paulo lá. Porque se dependesse dos dois, você lembra? Era Palmeiras, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, e o Corinthians, quarto, que era sempre essa disputa entre os dois. E eu, depois que eu assumi lá a direção, eu tentava ver o lado do São Paulo, do Santos, que era menor representado por ter menos torcida, mas com a mesma importância. Mas eu acho genial também isso que você falou, da rivalidade deles. E eram os dois contra o São Paulo. Então, era uma coisa dos palmeirenses e corintianos e o São Paulino nos bastidores. Mas eu acho que muito do segredo do sucesso do Mesa Redonda era essa rivalidade. Porque eu lembro que quando você lembra disso? Quando, por exemplo, tinha Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganhava, os torcedores queriam ver a cara do Avalone. Quando o Corinthians perdia, os torcedores queriam ver a cara do Chico Lang. É que nem aqui, quando o São Paulo perde, os caras querem ver a minha cara, puto de ódio, quando o São Paulo perde, entendeu? Ô Barolo, como é que o Avalone falava quando você falava no ouvido dele? Barolos. Barolos. Hã? Barolos, ele me chamava de Barolos. E... tinha várias histórias de ponto com a Avalone, né? Ele ficava enlouquecido. E eu já falei aqui, eu mandava o Chico Lang bater na mesa.
o Chico Lang, quando o Corinthians perdia, o Chico Lang começava reclamando devagar, e eu, pô, você não tá bravo, se o time perdeu, você não fica nervoso, tá todo mundo te zoando, ele ia ficando nervoso num grau, e a discussão era real, não era nada combinado. Eu só colocava pilha nos dois. Você quer ver uma outra coisa que você fez, que depois acabou se tornando regra no jornalismo, não só no esporte? O esporte faz muito hoje, as frases. Sim, as frases. Foi um choque, né? Ninguém fazia naquela época, não tinha... E ainda mais no esporte, né? Frases provocativas, sim. Inclusive, já você vai ver, tal. Né? Não só no Mesa Redonda, mas no Gazeta Esportiva, 6 da tarde, já vinha com a frase ali. Isso não era muito utilizado. Então, e nessa época eu lembro que a gente... Foi uma época de muito aprendizado, porque a gente não tinha recurso. A gente fazia lance polêmico com uma câmera só, né? Tinha um lance polêmico com a câmera do seu cinegrafista ali, no máximo de um outro ângulo que o outro repórter estava lá. Isso foi uma grande escola. Eu queria que você falasse agora, essa escola, do que você aprendeu, o que você levou da Gazeta para o jornalismo do geral? Na apresentação, eu sei que você continua fazendo reportagens, na Record você continua fazendo reportagens no seu começo, e na apresentação, o improviso, como é que você levou? É uma característica sua. Na CNN, você foi chamado por essa característica, na Record também. Ficou caracterizado essa capacidade de improvisação. A Gazeta te ajudou quanto nisso? Cara, eu acho que o esporte é uma grande escola. Eu acho que, para mim, as duas principais escolas, para quem quer fazer jornalismo e transitar tranquilamente em qualquer área do jornalismo, é o rádio e o jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo te dá total condição de você improvisar, de você criar. É aquilo que a gente estava falando no começo. Você consegue realmente fazer jornalismo, criatividade dentro do esporte. Então o esporte te dá essa possibilidade. E o rádio também. Por isso que a gente tem grandes nomes aí, como o Faustão, outros grandes jornalistas que passaram pelo esporte, passaram pelo rádio. Então, a passagem na Gazeta, ela era fantástica, porque muitas vezes a gente tinha que fazer 3, 4 coisas. Então, você tinha que ambiente do jogo, narrar o jogo já para facilitar a edição, vestiário, pós-jogo, e às vezes os caras ligavam e falavam assim, convido o fulano, ele marcou um gol aí, e hoje é o 100º jogo dele. Aí a gente ia chegar no vestiário e falava assim, cara, você não quer ir pro jogo, quer ir pro Mesa Redonda com a gente? Aí ligava, o cara tá indo, ele vai e tal. Então, é uma escola maravilhosa, cara. Uma escola... Você sai dali preparado para atuar em qualquer área do jornalismo, e você sai preparado, inclusive, grandes nomes que passaram por ali foram estourar no esporte. Kleber Machado, Galvão Bueno, aquela apresentadora do Globo Esporte, muito boa, me fugiu o nome dela agora. Débora Villalba passou Débora Menezes. Sim, Débora Villalba também. Villalba. Sim. A Débora Menezes. Menezes. Muitos nomes do esporte passaram pela Gazeta, porque a Gazeta praticamente te prepara, né, cara? Você te deixa pronto para você atuar. Aí quando você vai trabalhar num lugar que tem uma estrutura maior, aí fica fácil. Eu lembro, Barolo, quando eu saio da Gazeta e vou para a Record, Rodrigo de Martino era o editor, minha primeira matéria foi um Palmeiras e Corinthians, um 0-0 xoxo, e a Record transmitia. Aí eu tô lá, e o domingo, né, teve o jogo, e aí eu chego 1h da tarde, eu chego, falei, e aí, cara, fazer a matéria. O cara falou, faz o seguinte, cara, vai lá agora rapidinho e volta. Vai lá, grava uma passagem e volta. Eu falei, como assim? Ele falou, não, grava 3 passagens. Uma com o Palmeiras ganhando, uma empatando e uma com o Corinthians ganhando. Falei, beleza, peguei o carro com a equipe, fui, gravei na porta do Morumbi. O Palmeiras ganha o jogo e assume a liderança do campeonato. O Palmeiras perde o jogo e agora fica numa situação mais difícil. O jogo empatou, tal, não sei o quê. E voltei. Quando voltei, o cara já tinha lá, aqui a imagem do helicóptero sobrevoando os 2 times saindo com ônibus, tem 17 câmeras no estádio, eu tenho a coletiva dos vestiários. Eu falei, não preciso fazer nada. Ele falou, não, o texto já está pronto, grava lá e beleza. Cara, eu cheguei em casa, o jogo quase não tinha acabado ainda, cara. Cheguei em casa, o jogo acabou 6 horas, cheguei 6h30 em casa. E aí na Gazeta você ficava pro pós-jogo, você ficava pro vestiário. Então é muito interessante, é uma escola maravilhosa, um lugar assim que eu tenho um carinho imenso. E você sabe que eu continuo indo lá, mais recentemente, por causa do canal, o Flávio me chamou para participar, eu participei várias vezes do Mesa Redonda. Eu vi.
participei com Garrafa no programa que ele faz pela internet, várias vezes. Você sabe que continua do mesmo jeito lá, o estilo da liberdade que você tem. Então, nas minhas participações, posso falar o que eu quiser, falar do São Paulo do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Com Garrafa também a mesma liberdade. A Michele Gianella, que você trabalhou com ela, que hoje está no comando, dá total liberdade. Continua o mesmo esquema. A Gazeta continua com a essência da Gazeta. Por isso que eu gosto muito de lá, falo com muito carinho de lá. Eles continuam com a mesma essência, você tem a mesma liberdade. Eu acompanhei ali os bastidores do Mesa Redonda, ali na redação, assisti jogo já São Paulo e Corinthians junto com o Chico Lang. Continua o mesmo esquema, tá a mesma coisa. É a mesma liberdade que os repórteres têm, continuam revelando muita gente, pegando os estagiários da faculdade. Para mim, a Gazeta, eu tenho um amor pela Gazeta gigantesco, como tenho pela Record também, onde a gente passou todos os anos que eu fiquei lá, você estava comigo, praticamente todos os anos. Mas, sem dúvida, a Gazeta dá uma escola para a gente de jornalismo inacreditável. Escuta, em vez de você indo para a Record, você conseguiu curtir mais o Palmeiras, curtir mais o futebol. Hoje, sua vida mudou, você teve a transferência para a CNN, a volta, todo esse sucesso, graças a Deus, seu merecimento, sua capacidade. Continua dando para ver futebol? Você continua indo no estádio? Você leva seus filhos no estádio, o Palmeiras continua sendo importante na sua vida, mesmo com assédio, mesmo agora você mais famoso, mais conhecido. Como é que está o Palmeiras hoje na sua vida? Cara, eu continuo indo ao estádio, vou sempre, levo os meus filhos. Minha filha não gosta muito de assistir jogo no estádio, mas o Rafael adora. Levo sempre ele comigo, meu sogro, meus sobrinhos, levo sempre. Frequento o clube, sou sócio do clube, frequento o clube, tem um time de futebol lá de sábado que eu jogo, pego no gol. Virei conselheiro, né? Participei da eleição. Você virou conselheiro do Palmeiras? Virei conselheiro. Quero participar, ajudar de alguma maneira e eu não tenho interesse nenhum. Eu não quero ganhar absolutamente nada com o Palmeiras. Eu quero ajudar, doar um pouco do conhecimento que eu tenho, por exemplo, na área de comunicação, o que eu puder colaborar, ser colaborativo com o clube, ajudar o clube de alguma maneira. Vejo que o Palmeiras está num bom momento, com bons candidatos aí para a próxima eleição. Acho que o Palmeiras vive uma boa administração. O Palmeiras entrou numa onda muito boa desde 2014 com o Paulo Nobre, e aí Gagliotti, e aí quem vem na sequência. Acho que o Palmeiras tem bons nomes. Eu participo do clube, eu gosto de participar do clube. Vejo que o Palmeiras renovou demais o seu quadro, muitos jovens hoje querendo participar, querendo ajudar. O clube está uma delícia, né? Assim, frequentar o clube. E acho que é bacana poder participar de um clube que eu pude jogar na estreia do Allianz Parque. O primeiro jogo que teve com torcida, 10 mil torcedores, foi Palmeiras Verde e Palmeiras Branco. Eu lembro, você postou imagens disso. Sim. Eu lembro de você jogando. E eles fizeram um evento bem legal, porque a gente foi para um hotel na Alameda Jaú um dia antes, concentração, sabe, jantar ali no hotel, resenha, tal. Aí horário vai para o quarto, dorme de manhã cedo, pega o busão, vai para o estádio, Palmeiras Verde com Palmeiras Branco, o primeiro gol ser do Palmeiras no estádio. Aí o que acontece? Era o time do Marcos contra o time do Ademir da Guia, e aí o jogo tá 3-2, eu entro e empato o jogo 3-3, o jogo foi transmitido pela Sport TV, foi bacana. Então, eu acabei indo jogar com os caras que eu tenho uma relação, eu admirava esses caras, né? Eu cobria esses caras, muitos deles, Evair, fizemos quantas matérias com o Evair na Libertadores de 99, Zinho, Cafu hoje é meu vizinho aqui, um grande amigo, né? E aí, eu jogando bola com esses caras e os caras me chamando pelo nome, porque me acompanham na televisão. Então, eu fui agraciado de poder jogar com esses caras, assim, de poder viver isso. Escuta, e você viver os bastidores do clube, eu tenho muito medo. Eu falo para você, eu tenho muito medo. Eu não quero ser sócio do São Paulo, não quero participar de nada, porque eu tenho muito medo de ver de perto como é que funciona o dia a dia do clube que você gosta. Você perde um pouco o encanto. Eu lembro que quando a gente trabalhava com esporte, a gente conhece os bastidores, vai conhecendo dirigentes, vai sabendo de algumas informações, de notícias que já dá uma diminuída nessa coisa, né, da loucura do time e tal. Eu lembro que tem também a questão profissional, que você vai torcer pro seu time, mas quando você está trabalhando é profissional, independente do time que vence e tal. Eu tenho muito medo de me aproximar desse lado e me decepcionar. Ainda mais se você vê agora com a história do São Paulo recente, com o presidente que rasgou estatuto para ser reeleito, ou o presidente que saiu expulso com um chute na bunda por denúncia de corrupção.
uma coisa que você nunca imaginava. O Leco, agora, o pior presidente da história do São Paulo em termos de resultado. Eu tenho medo de entrar nesse meio e me decepcionar muito como torcedor e você ficar meio se sentindo mal por causa disso. Aconteceu isso com você, mas que você deu sorte que quando você entrou, estava numa crescente, né? O Palmeiras ganhando títulos, o Palmeiras conquistando muita coisa. Você não teve essa... Você entrou e foi vitorioso, você não se decepcionou. Não, então eu entendo esse seu ponto de vista. Assim, mas eu acredito que a mudança tem que passar nas nossas mãos. Eu acho assim, eu vejo o Palmeiras hoje revigorado, aí, mudando bastante, e muitos entendendo que o clube ele é maior do que qualquer interesse pessoal. A instituição, né? A instituição. E aí não há mais espaço para você ganhar em cima do clube, você ter algum interesse pessoal, favorecendo um ou outro. Por isso que eu acredito muito em gestões profissionais e a gente tem que ficar ali como torcedor, apaixonado pelo clube. Olha, eu vou até dar um outro olhar para você. Muitas das críticas que eu tinha, vivendo ali dentro, eu percebi que eram críticas infundadas. Eu vou dar um exemplo para você. O Ramires. O Ramires foi contratado, foi muito criticado, né? Pela demora do cara voltar a jogar. O Ramires foi contratado pela Inter de Milão. Pouca gente sabe disso. Ele jogava na China, ele foi contratado pela Inter de Milão. Quando ele chega em Milão, ele vai assinar o contrato, não tem nada que está no papel, era o que ele ia assinar. Aí ele falou, não vou assinar isso aqui não. Não foi o combinado. Ele volta para a China. Dias depois. Quando ele volta para a China, tinha fechado a janela, ele não ia poder jogar no time. E aí ele fica sem clube. Ele estava se recuperando de uma lesão. Aí o que acontece? Ele fica sem... Vai treinar lá com o time B e tal, não sei o quê. E aí os caras falam, pô, vamos fazer uma proposta aí, vamos jogar no Palmeiras. O Palmeiras tinha uma boa relação, que não sei o quê, veio pelo salário e tal. Fizeram uma situação... É o Ramires, mano. 2 Copas do Mundo, Chelsea... Tal, e estava recuperado de uma lesão. Ele vem, faz o exame médico e está tudo tranquilo. E aí ele só precisa ganhar o condicionamento físico. Quando ele vai recuperar o condicionamento físico, ele descobre uma lesão dentro da lesão. Se lesionou. Entendeu? E aí o cara... Aí demorou, que não sei o quê. Quem contratou, o pessoal que fez o trabalho, não imaginava que o cara ia ter uma lesão dentro da lesão. E você faz o quê pro cara? Falou, vai embora daqui. Pô... Não é assim, é ser humano, tem um relacionamento ali. E o cara falou, pô, eu vou me recuperar e vou jogar, e vou oferecer algo para o Palmeiras. Então, eu como torcedor, pô, esse cara tem que entrar voando, não quero saber, o Palmeiras está precisando. Só que aí quando você está um pouco mais perto, você fica sabendo do que realmente aconteceu, aí você fala, caramba, meu, dá para entender o torcedor criticar, mas aí você entende a história toda, o que realmente aconteceu com esse cara, por que ele não está rendendo. Espero que ele renda ainda para poder amenizar um pouco as críticas que ele recebeu e a própria direção recebeu. Me explica uma coisa, lá no São Paulo funciona desse jeito. Os sócios, que muitos são palmeirenses, são corintianos, porque o São Paulo o clube fica numa região de São Paulo, no bairro nobre do Morumbi, tem vários associados de vários clubes. E aí esses sócios escolhem os conselheiros escolhem o presidente. No Palmeiras é o mesmo esquema, porque eu falei isso outro dia no vídeo, que tem muito torcedor de corintiano e palmeirense que escolhe o conselheiro, que escolhe o presidente. Muitos torcedores do São Paulo ficaram indignados, achando que não existia isso, que no São Paulo só tinha São Paulino. E não. E eu cito, inclusive, o Palmeiras, o Corinthians, que dentro do clube tem muito torcedor. O Palmeiras fica num bairro bacana de São Paulo, que tem palmeirense, corintiano, São Paulino, que são sócios do clube. Funciona do mesmo jeito? Os torcedores de outros clubes até escolhem os conselheiros e os conselheiros escolhem o presidente. Então, no Palmeiras, os torcedores, os sócios votam agora também para presidente. Os próprios sócios. Direto para presidente, não para conselheiro. Escolhem os conselheiros, mas votam também para presidente. Sócio do clube, não sócio torcedor. Não, sócio do clube. Sócio do clube. Não sócio torcedor. E da mesma maneira, existem sócios do clube hoje que torcem para outros times, moram ali na região de Perdiz. O cara é santista, mas quer fazer uma natação, o cara quer fazer uma academia, porque tem um preço legal, inclusive é um preço diferenciado, o cara quer tomar sol, o cara quer frequentar o clube, gosta do futebol de final de semana à noite, tem quadra society, tem quadra de salão, tem patinação. Então, o cara ele torce para um outro time, né? Eu tenho amigos santistas, são paulinos, dentro do clube, que torcem para outro clube, mas são sócios do Palmeiras.
E esses caras podem escolher o presidente. Pode escolher o presidente. Sim. Porque o presidente vai cuidar não só do futebol, mas vai cuidar da piscina, do society, da patinação, que ele, Mano, que ele tá lá, né? Se o cara não cuida do clube, ele vai ouvir tanto, porque o sócio do Palmeiras, eu vou falar, meu, se tem um negocinho fora do lugar, os caras vão cobrar. Os caras são extremamente atuantes, os sócios do clube ali, eles querem tudo do bom e do melhor. O cara vai tentar aumentar o preço do restaurante lá, e eles não deixam não, cara. O preço tem que ser bacaninha, para o pessoal poder comer legal durante a semana, no fim de semana. Não adianta vir com preço de restaurante caro, porque eles falam que não é para ter lucro, é para oferecer uma condição legal para o sócio. Então é muito bacana o dia a dia do clube. E você, como conselheiro, você tem acesso a informações do clube e do departamento de futebol? Como é que funciona? Por exemplo, você quer saber dessa história do Ramires. Como é que você faz? Então, eles fazem reuniões, convidam os conselheiros, tem as reuniões, as votações, a gente frequenta. O ano passado, convidaram os conselheiros para ir até a academia de futebol, para ter um conhecimento mais do que está acontecendo dentro do clube. E é interessante. E eu acho super positivo ter a oposição, entendeu? A oposição tem que estar lá. Tem a chapa que apoia o presidente, tem a chapa que contesta, que está lá pegando número por número para saber se está tudo certo. Isso é fundamental, cara, na democracia. É muito importante que tenham os caras ali apontando, ó, esse caminho aqui está errado, se vocês forem por aqui, vocês vão se dar mal, vem por aqui, tem que ser aqui o certo. Então, eu acredito em gestões mais profissionais. Eu acho que o Palmeiras está realmente no caminho certo. Embora, Barulho, eu vou falar uma coisa para você. Eu até comentei isso com o Alex Miller ontem, participei de um programa de rádio com ele. Eu falei assim, o futebol não é uma ciência exata, muito menos numa gestão administrativa. Porque eu me lembro quando o Beluso ganhou a eleição para ser presidente do Palmeiras, o André Sanches ganhou para ser o presidente do Corinthians. E aí, quando eu olhei para esses dois presidentes, eu falei assim, meu, o presidente do Palmeiras é o cara da Unicamp, é um conselheiro presidencial. Vai arrebentar. Os presidentes da República convidam esse cara para dar conselho. O Palmeiras agora vai explodir. E a gestão dele não foi legal no futebol como conquistas, embora ele tenha participação na criação do estádio. E o André Sanches trouxe o Ronaldo. Se você lembra que a gente fazia matéria lá na Vila Olímpica do Corinthians, no centro de treinamento lá, os caras usavam banheiro químico. Situação terrível. Lembra dessa matéria dos banheiros químicos? Eu lembro. Então, o próprio Ronaldo fala isso, né? O próprio Ronaldo fala, que ele chegou para o André Santos e falou, você tem condição de treinar na academia aqui? Essa academia é um lixo. E ele traz o arquiteto do Real Madrid para fazer o centro de treinamento. Então, o presidente que você olhando na vitrine, você fala assim, esse vai dar certo e aquele vai dar errado. Aconteceu o contrário. A primeira gestão do André Sanches foi incrível para o Corinthians. Ganharam Libertadores, ganharam o Mundial, trouxeram o Ronaldo, modernizaram as instalações e o Beluso não foi tão bem. Infelizmente, porque eu sou palmeirense e torci muito por ele. Mas o futebol tem dessas coisas. Sim, agora vamos finalizando já, Gotino, eu quero deixar você descansar, que eu sei que sua vida está corridaça. O que você está achando agora desse momento todo? Não vamos nem falar de pandemia, nada, que a gente está vivendo isso todo dia. Eu falo aqui, para nós está a mesma coisa, não mudou nada, nós estamos trabalhando direto nesse clima terrível. O que você acha da volta do futebol? Os paulistas devem voltar agora na segunda-feira, uma reunião deve definir isso. Hoje o Dória disse que não vai se intrometer na relação do Bruno Covas, o prefeito, com a Federação Paulista com os clubes. Então deve ter já treino na partir de semana que vem, os protocolos de segurança, e a bola deve rolar no máximo já no mês que vem. O que você acha disso? Você acha que é a hora de voltar? Primeiro fala aí da sua pandemia, como é que você tá? Como é que foi esse tempo para você? Mesmo indo para a CNN e voltando, você se viveu o jornalismo, a gente está vivendo isso todo dia. Como é que tem sido para você? O que você acha desse possível retorno? Olha, a minha resposta, eu vou ficar um pouco em cima do muro nessa, mas você vai entender. A minha vida mudou muito pouco, da minha família mudou muito. Meus filhos não estão indo para a escola, minha esposa está em casa, está todo mundo em casa, mas eu, como trabalho com jornalismo, com televisão, estou indo trabalhar todo dia e trabalhei bastante nesses últimos tempos. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Por quê? Como torcedor, cara, eu adoro ver futebol. Eu assisto o Matonense 15 de Jaú. Se tiver ao vivo, eu paro para assistir. Eu sou fã de ficar na televisão assistindo futebol. O campeonato alemão, o campeonato turco, o campeonato chinês. Pode com o campeonato, eu adoro. Somos dois. Então, como torcedor, eu gostaria que voltasse, porque ia ser uma atração a mais no meio dessa situação difícil. Você ia ter um futebolzinho, aquela tiração de sarro no grupo do WhatsApp, com os amigos e tal. Só que como pessoa,
eu não tenho total segurança nisso ainda. É preocupante. Porque uma coisa é a gente ver essa pandemia, outra coisa é a gente sofrer a pandemia dentro da nossa casa, da nossa família, com pessoas do grupo de risco. Eu tenho pessoas do grupo de risco da minha família. E aí eu fico pensando, falo, cara, será que é hora de voltar? Eu não tenho certeza. Então, eu prefiro ouvir aí os médicos, o que os médicos pensam, o que os médicos acham. Então, eu não sou a pessoa exata, a pessoa certa para falar para você se eu sou a favor de voltar ou não. Como torcedor, eu gostaria, mas como pessoa, eu tenho um pouco de dúvida ainda, porque tem pessoas... O Alan Frank, o cara que era do Polegar, hoje ele é um oftalmologista, né, um oftalmologista renomado, um cara saudável pra caramba, o cara entubado numa UTI, cara. Pegou o coronavírus e foi parar numa UTI, cara. Um cara incrível, um cara gente boa demais. E tá além da força dele, né? Respirando com a ajuda de aparelhos. Agora parece que melhorou nas últimas horas, graças a Deus, mas viveu numa situação bastante difícil. Então, eu não tenho certeza sobre voltar. Não sei o que te falar sobre isso. É um momento delicadíssimo mesmo. E agora, para encerrar de vez, eu encontrei um cara numa live que fala mais do que eu, que é você, diz o seguinte, volta para casa, balanço geral, faz o seu mercha, que horário, Claudinha Ed que tá fechando, o que tá lá. Eu queria que você mandasse um puta abraço pro Lombardi. Eu tô devendo um jantar com o Lombardi faz anos. Agora não vai dar. Eu e o Clésio, nosso amigo Clésio, que a gente tá devendo toda vez ficar enrolando, nunca vai. Manda um beijão para ele, para todo mundo lá. E como é que tá? Vai, conta aí a sua volta para casa, a felizão da vida. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa para você. Então vamos marcar esse jantar com o Lombardi e nós vamos juntos. Eu quero ir junto para a gente poder jantar. Vamos, tá convidado. O Lombardi é um traidor porque ele é italiano, nascido em Salerno, na mesma cidade que meu pai nasceu. Só que mas ele vem bom gosto. Ele vem para cá e vira São Paulino. Exatamente. Então, é um grande amigo, um cara maravilhoso, um cara que eu amo, assim. Então a gente vai jantar junto. Tô lá no Balanço Geral amanhã, 10 para o meio-dia. A Cláudia Ed está no Domingo Espetacular agora. Eu tô. Ela foi para o Domingo Espetacular. Tô com o Caio Piccolo lá, meu editor-chefe. O Caio, manda um abraço para ele. O Perantunes, corintianíssimo Perantunes, é meu diretor lá. E, cara, estamos aí, né, cara? Feliz da vida nessa retomada dentro da Record, no Balanço Geral, fazendo ali com o nosso estilo, com o nosso jeito diferente, com aquele olhar positivo, né? Mesmo falando de polícia, mesmo falando de notícias às vezes difíceis, não sou do discurso de que tem que pagar o mal com o mal, não sou do discurso de que bandido bom é bandido morto, sou um cara extremamente a favor da vida, e o que eu quero levar para as pessoas é notícia, informação, um pouco de descontração também, que acho que faz parte, que é importante, e conviver com os diferentes, igual da mesma coisa que a gente está fazendo aqui, um palmeirense e um São Paulino, dois fanáticos pelos seus próprios clubes, conversando amistosamente, bacana, curtindo, tirando sarro, se divertindo. Eu acho que é possível fazer isso nos mais diferentes setores da sociedade. Coutinho, velho, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Manda um beijo no Simone, nas crianças, na família. Vamos marcar quando acabar toda essa bagunça aí. Eu sei que nossos horários são... Meu horário tá zoado, porque eu trabalho de madrugada na SBT. Eu tô saindo agora para trabalhar. Então, mas final de semana a gente se encontra. Vamos marcar. O Clésio estava falando outro dia. A vida é tão curta, né? Quando acabar, acho que essa confusão toda serviu para a gente valorizar certas coisas que a gente não valorizava, né? Então, esses momentos assim, da gente conversar, fazia tanto tempo que a gente não conversava, com essa loucura toda, essa pandemia fez a gente conversar, a gente não conversava. Então, um beijo para você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, o quanto eu desejo todo sucesso para você. E estamos juntos sempre com o Palmeiras e com o São Paulo, e com o jornalismo, e do nosso jeito. E pode contar comigo, eu sei que eu conto com você é um grande amigo. O Rodolfo aqui tá falando, o Barolo, pergunta para ele se vai passar o Mundial do Palmeiras. Olha que sacanagem. Não, já entrou uns 20 aqui falando, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial. Que aqui você vai ter mais São Paulino. Isso que você falou, eu falei hoje no programa, cara. Essa pandemia vai servir para a gente valorizar cada momento que a gente vai se encontrar com os amigos, cada momento de você receber uma visita, de você visitar alguém, você vai curtir aquilo com mais intensidade, você vai valorizar cada momento da vida. Então vai ser importante para isso. A gente vai se encontrar com certeza. Beijo grande, beijo para todos os São Paulinos que estão assistindo a gente aí. Foi um prazer, Barolão, e sucesso, cara. Parabéns.
porque eu Obrigado, assisto os vídeos e recomendo para os meus amigos são paulinos, sempre mandando. Engraçado que os são paulinos, que são meus amigos, falam: oh, você viu o que o Barolo falou sobre tal jogador? Então você virou aí uma referência dentro da torcida. Referência de corneteiro, é isso aí. Isso é muito bacana. Obrigado, Gotinão, obrigado a você que assistiu. Eu vou disponibilizar no canal do YouTube. Obrigado para você, obrigado, Gotino, obrigado a todo mundo. A gente se encontra na semana que vem, nos stories aí, falando de São Paulo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Forte abraço. Gotinão, manda um beijo para todo mundo lá. A gente se encontra quando acabar essa bagunça aí. Beijo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.